Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estamos começando mais uma live. Se eu fosse quem vai começando a entrar, já coloca aí o dedo na setinha para enviar. Muito boa noite. Boa noite, Renata, o Williams, Carolina. Muito boa noite a todo mundo que está aqui conosco nessa quarta-feira. Se vocês estão aí, já coloca o dedo na setinha para poder enviar para quem você quer que assista com você essa live, para quem é advogado previdenciarista. Já manda essa live aqui. Muito boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Mais uma noite aí especial, uma live super bacana sobre estratégia de marketing na advocacia previdenciária. Pode ir curtindo aí. Ó, a Val já entrou, nossa super convidada de hoje. Já vou chamar também a querida Val. E o pessoal que vai entrando, vai mandando para quem é advogado previdenciarista para acompanhar essa super live aqui conosco. Eu vou só fixar o comentário para quem for chegando, né, saber do que se trata essa live. Deixa eu só ver aqui, vou chamar a Val. Boa noite, Renata querida. Tudo bem? Já manda ali, bota o Timóteo. Muito boa noite, Timóteo. Val! Boa noite, Bela. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Põe um filtro, amiga, porque senão ninguém aguenta, entendeu? Que satisfação Imagina. Val, querida, que alegria poder te receber, que alegria fazer essa live com você. Imagina, a honra é toda minha aqui nesse perfil tão maravilhoso. Estou muito feliz, quero agradecer a oportunidade e vamos lá destrinchar esse tema bom que vocês escolheram aí. Com certeza, Val. Olha, muito obrigada por aceitar o convite de conversar sobre esse tema de estratégia de marketing. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Bela, Maria Isabela, sou advogada, sou analista comercial aqui da CAP. E essa semana, nessa quarta-feira, a gente está dando seguimento para uma sequência de lives sobre negócios e advocacia. Então, semana passada, na quinta, foi com o Lucas e com a Raíssa, falaram uma live muito bacana sobre advocacia consumerista. E a gente, essa semana, chamou essa referência do direito previdenciário, que é a Valéria Guimarães, porque a gente acredita aqui na casa que para a gente ser relevante, para ser uma referência, a gente precisa ser relevante primeiro. E precisa se posicionar, produzir conteúdo com estratégia. Por isso que a gente está promovendo essa sequência de lives para ajudar você aí a conseguir dar segmento e a produzir o seu conteúdo com segurança. Então, Vá, olha, muito boa noite e que alegria te receber aqui. Boa noite, a alegria é minha, gente. Deixa eu me apresentar rapidinho para quem ainda não me conhece, né? Eu tô vendo umas carinhas conhecidas aqui. Mandar um beijo aqui para a Érica, beijo para todo mundo, viu? Então, eu sou a Valéria Guimarães, sou advogada especialista em direito previdenciário. Já sou advogada há quase 10 anos e nas redes sociais eu tô há 4 anos. Vou completar 4 anos agora. Assim, efetivamente, ativamente, começando e sem parar, né? Porque eu já tinha tentado muitas vezes e parado, desistido. Mas aí persisti e nunca mais parei. E estamos aqui, muito feliz com a área que eu escolhi, que é o direito previdenciário, porque eu sempre falo, Bela, que foi onde eu me encontrei para unir o útil ao agradável, né? É onde eu consigo ajudar as pessoas e, consequentemente, tudo isso de bom volta para mim também. Então, a gente acaba ajudando o próximo e se ajudando. Com certeza, Val. E você tem um propósito muito bonito. E é muito bacana poder conhecer mais do teu trabalho. Eu sempre admirei, continuo admirando. E por isso que para mim é uma honra poder fazer essa live com você. Uma pessoa que é uma referência no direito previdenciário. E estou muito contente mesmo. Eu preparei algumas perguntas aqui para fazer para você, para a gente conversar também com o pessoal essa noite. E a primeira é a seguinte, Val. Eu, por exemplo, sou advogada previdenciarista, mas eu nunca me posicionei. Será que eu começo pelo Facebook, pelo Instagram, que são as redes de relacionamento? Ou será que eu já começo logo num blog, no YouTube? Que dica que você daria para quem está nesse panorama? Então, para quem não sabe, gente, além de advogada previdenciarista, eu sou também mentora de posicionamento digital voltado para previdenciaristas. Olha então, aí, pessoal! O que eu sempre falo para os meus mentorandos, né, para os meus alunos também,
É que a gente, às vezes, coloca o carro na frente dos bois. A gente começa assim, porque a gente vai muito de forma intuitiva para a rede social, né? Eu também fui, e não é necessariamente um erro, é muito mais falta de orientação, de informação. Então, aí você começa pelo Instagram, talvez, ou por uma rede social que você tenha mais afinidade, e aí você fica procurando os clientes lá, né? Mas, assim, dependendo da situação, se você não tiver um marketing intencional, estratégico, você fica dando murro em ponta de faca ali por muito tempo. E é por isso que muitas pessoas sequer continuam, elas desistem facilmente. E essa pergunta é muito importante, Bela, por quê? Você precisa saber entender a rede social para então entender qual é o público que vai estar ali também. Se, por exemplo, você escolhe fazer o seu marketing para advogados previdenciaristas, no meu caso, por exemplo, quando você tem um infoproduto, né, quando você tem algo a oferecer para esse público, você precisa saber onde eles estão. E hoje eu diria para vocês que a grande maioria dos advogados estão no Instagram, né? Uma rede basicamente hoje não tão visual assim, né? Porque a gente está aí migrando para uma era de vídeos muito grande. Mas, basicamente, advogados vocês encontrariam no Instagram. Agora, se a persona é cliente, como na maioria dos casos, porque os advogados vão para a rede social procurar a persona, o cliente final, né? Seria, por exemplo, o Facebook. O Facebook você consegue muito contato. Lives no Facebook são uma maravilha para clientes na área previdenciária. O canal do YouTube também é muito bom. Então, aí você direciona, né, para a rede social certa, de acordo com a sua persona. Acabei já dando aqui uma dica, que é uma das primeiras que vocês precisam fazer, que é definir a persona, né? Definir os objetivos, o que que você quer aqui. E, Bela, só vou acrescentar mais uma coisinha aqui, porque eu vejo muita gente entrando louca por cliente e desiste fácil. Por quê? Porque o cliente não interage. É muito diferente do advogado em si. É por isso que vocês veem, por exemplo, advogados que têm a persona como cliente, a persona principal como, desculpa, como advogado, vocês veem um engajamento maior. É porque os advogados interagem. O cliente não, gente. O cliente não interage, ele só observa. Mas na hora certa ele contrata. Então você tem que perseverar até construir a sua autoridade, então conseguir fazer a conversão, né, do seguidor para cliente. Nossa, pessoal, vocês estão acompanhando? Olha, só dica preciosa com a Val. Poder entender primeiro qual é o teu objetivo ali na rede, o que que você quer, quem que é a tua persona. Pessoal, se eu fosse vocês, eu continuaria mandando essa live para quem é advogado, porque tá realmente imperdível. E, Bela, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu não tô mais claro, conseguindo ver os comentários, porque acho que o Instagram tá dando um probleminha. Então, pessoal, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, que daí a Bela vai me passando. Normalmente eu sou mais simpática, tá? Eu falo com as pessoas na live. Só que eu não tô vendo nada. É por isso. imagina, Val, você é um amor de pessoa, um amor de pessoa. Eu vou lendo para vocês se alguém for fazendo algum comentário aqui. E, Tá bom. conjuntamente, falando com isso que você falou, de primeiro tem que identificar quem é a pessoa que eu quero. Bela tá sem o áudio. Agora sim. Ah, voltou? Voltou. Voltou. Então, juntamente com isso que a Val falou, pessoal, primeiro eu preciso saber quem é meu cliente final. O que que você acha, Val, que não pode faltar na comunicação de um advogado previdenciarista? Olha, eu bati muito cabeça para descobrir isso, viu, gente? Eu bati muito cabeça. Eu ficava o tempo inteiro pensando em quais as características que um previdenciarista deveria ter na rede social para que ele conseguisse, de fato, prospectar mais clientes. E eu cheguei à conclusão de que a marca registrada do previdenciarista tem que ser a acessibilidade. Ser acessível. E toda a construção do seu posicionamento, ele tem que mostrar isso. Por quê? Porque existem características específicas nos nossos clientes que realmente nos levam a crer que, sendo acessíveis, a gente vai conseguir a conversão muito maior. Então, por exemplo, da sua foto de perfil, a forma como você se posiciona nos stories, a forma como você simplifica a sua linguagem,
né, tornando ela mais acessível também, isso faz toda a diferença. Eu costumo falar o seguinte, o cliente, ele, na verdade, ele já tem uma certa... Ele já fica com o pé atrás com perfis de advogados. Porque ele já pensa logo, ah, nossa, perfil de advogado deve ser chato demais. Ele fala 1 quilo, eu não vou entender 1 grama, né? Então, normalmente eles nos seguem quando eles estão com um problema. Vocês podem perceber, a pessoa acabou de te seguir, ela já vai no direct e te faz uma pergunta. Normalmente é cliente. Então, ele vai porque ele está precisando. O que você precisa fazer? Você precisa surpreender essa pessoa, né? Sendo acessível, sendo legal, sendo sorridente. Eu sempre falo para as minhas alunas, previdenciarista tem que ter foto de perfil sorridente. De forma que você convide a pessoa e diga, pode vir que eu tô aqui. Vem cá que eu vou te ajudar, tô aqui para isso mesmo. Então, a acessibilidade, gente, não pode faltar. Porque as pessoas confundem muito, Bela. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. A gente entra na rede social e começa a seguir alguns advogados. E esses advogados têm a postura deles, a forma de se comunicar deles. Às vezes você está vendo, por exemplo, uma criminalista, daí ela usa cores específicas, né? Ela se posiciona de uma forma mais enérgica. E aí você se espelha nela para trazer todo esse branding para a sua marca. Acontece que o seu cliente não espera isso de você. Você precisa entender quem é o seu cliente. E no previdenciário existem clientes e clientes, né? Por isso que eu digo, a gente precisa realmente saber o que a gente está fazendo ali e ser estratégico e intencional na hora de distribuir o conteúdo. Então, a acessibilidade... Muitos advogados previdenciaristas hoje não têm essa marca no seu perfil. E isso atrapalha muito. Porque a pessoa, às vezes, ao invés de se sentir ali convidada a interagir, ela sente uma certa... né? Ela fala, não, é muito inacessível para mim, então eu não vou entrar em contato. Então, pensem nisso, gente. O que vocês estão passando hoje na rede social de vocês? Nossa, perfeito, Val, perfeito. Porque justo essa é uma parte bem importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, o cliente passou, coloca no arquivo morto. E a gente tem que criar o quê? Relacionamento, porque vai que a pessoa precisa de uma demanda, indica para outra pessoa, tem alguém da família, aí a pessoa vai no perfil, vê que a pessoa de repente tem uma comunicação muito fechada, de distanciamento, não vai ficar e não vai nem indicar para outra pessoa. Então, perfeito a tua colocação da questão da acessibilidade, e eu sinto, Val, que isso é algo que está sendo desconstruído com a questão da rede, com a questão da humanização do perfil, para as pessoas cada vez mais se sentirem abraçadas, acolhidas e prestigiadas também. Concordo Exatamente, plenamente. ainda mais, Belo, porque, como eu falei, os clientes do previdenciário, muitos deles, a grande maioria, eles enfrentam problemas muito sérios, são riscos sociais. A gente está falando de morte, a gente está falando de doença, a gente está falando de velhice. Então, é preciso que você tenha uma certa sensibilidade e se mostre completamente acessível para essas pessoas, porque elas estão num momento muito complicado. Então, se elas não se sentem acolhidas, elas não vão te chamar no direct e você não vai conseguir converter, né? Eu acho que essa questão que você tocou da humanização, que as pessoas confundem muito com exposição, e eu prefiro chamar de humanização, gente, ela faz toda a diferença no perfil de um advogado previdenciarista, de verdade. Às vezes você chega e muita gente se perde aqui porque tenta ser o que não é, né? E fica com medo de falar, daí é mais formal. Eu, por exemplo, não tenho muita formalidade no meu perfil, não. E as pessoas já se acostumaram com isso. Eu passo conteúdo enfim, tento ser o mais didática possível para os advogados, mas sem nenhuma formalidade. Olha que é para advogado. Isso tem me ajudado muito a humanizar, gente. De verdade, fica a dica para vocês. É verdade, pessoal. A Val é muito acessível no Instagram. Realmente, todo mundo que chega no perfil dela, ela acolhe. Então, a Val aí é essa representatividade de ser uma advogada previdenciarista que acolhe, que humaniza o perfil e não de distanciamento. E ao encontro de tudo isso que você está falando, Val, essa questão às vezes do cliente que chega lá no seu direct, que pergunta alguma questão. E aí eu queria perguntar para você, Val, como converter esse seguidor que está ali querendo tirar uma dúvida, querendo saber mais em um cliente? Você teria alguma estratégia para mostrar para o pessoal, para contar para o pessoal que você utiliza? Então, Bela, é o seguinte.
Explicar para o pessoal que apesar da minha persona principal ser advogado previdenciarista, especificamente falando, que é um público muito segmentado, isso não quer dizer que eu não consiga prospectar pelo Instagram. E eu consigo sim, inclusive, os clientes me chamam e dizem assim, doutora, já que você dá aula para advogado, provavelmente você deve saber. Essa é a visão deles. Né? Muitos clientes me procuram, eu falo, onde que você me encontrou? Eu te encontrei no Instagram. Fulano me indicou, eu nem tinha Instagram, já comecei a te seguir, e aí me chama lá no direct. Normalmente eles vêm com aquelas cartas, né? Às vezes anexa os documentos, coloca o CNI, já manda a senha do meu INSS até, gente. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o seguinte. Eu, como advogada, eu posso orientar, não me custa nada, quando é uma dúvida simples. Agora, quando prescinde análise documental, que é corriqueiro no previdenciário, eu não tenho como dar um parecer sem analisar o CNIS, que é um documento importante do segurado, sem analisar as carteiras de trabalho. Eu estaria sendo irresponsável se eu desse alguma orientação com base apenas no que ele me disse. Porque muitas vezes o segurado acha que tem um direito e não tem. Então é exatamente isso que eu digo para ele. Normalmente esse tipo de contato eu respondo com áudio. Porque aí a gente consegue ser mais persuasiva também, né? Então eu falo, oi fulano de tal, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas só com essas informações eu não consigo, seria irresponsável da minha parte te orientar sem fazer uma análise documental. Então o que a gente pode fazer? A gente pode marcar um horário, uma consulta, para então eu analisar toda a documentação e te dar uma orientação acertada, né? De especialista mesmo, com base na sua documentação. Aí a pessoa fala, doutora, mas e como que seria? E nessa altura, gente, eu já mandei ela pro WhatsApp, tá? Nessa altura já foi pro WhatsApp. Porque o que você faz? Quando você vai pro WhatsApp, você cria uma proximidade maior com a pessoa. Pelo fato dela estar distante, às vezes pessoas do Brasil inteiro entram em contato comigo. Então isso já gera mais uma certa credibilidade. Olha, ela me passou o WhatsApp dela, então ela é real. Ela é real, né? Eu posso confiar que ela é real. E aí a gente dali já vai conversando, eu já falo o valor da consulta e vai no desenrolar da coisa. Então, primeiro passo, passar para o WhatsApp, para que você possa selar ali até para você guardar o contato da pessoa também, né? Pede para ela mandar um áudio explicando melhor a situação, se for o caso. Normalmente eu faço isso. Olha, fulano, faz o seguinte, eu vou te passar o meu WhatsApp, você me chama lá e me manda um áudio explicando a sua situação, que aí eu tento te orientar melhor. Aí ela manda, eu digo que eu preciso de documentação, tal. Não tem jeito, Bela, assim, eu sou muito assertiva. Eu sou muito assertiva em relação a isso e muito objetiva. Lógico, com base em tudo que eu já passei até hoje em termos de experiência na rede social, né? E, gente, é batata. Eles sentem a autoconfiança. Eu costumo dizer que a autoconfiança tem cheiro, né? Tem cheiro, tem gosto, tem cor. E eles sentem isso. Então, quando você vai ali assertivo e sabendo do que você está falando, a pessoa adere e você acaba convertendo. Perfeito, Val. E você traçou uma estratégia aqui para o pessoal que está nos assistindo que é muito, muito recomendável e interessante. Porque além de você transferir ali o canal de comunicação e a pessoa ela sente um acolhimento maior, eu gostei muito que você comentou de mandar mensagem por voz. Porque eu sempre comento que quando a gente envia uma mensagem ali, seja no direct, no Facebook, é uma mensagem muito fria. A pessoa às vezes não consegue ouvir o seu tom de voz, pontuar, saber se você às vezes é uma pessoa mais assertiva, igual a Val é com todo mundo que fala com ela, que ela é uma pessoa muito doce, mas é muito firme também ao mesmo tempo. Então isso é muito bacana, porque você vai acolhendo a pessoa e vai conduzindo para todo esse processo. O Ricardo Nascari fez uma... Perdão, Val. Não, eu só ia acrescentar que assim, eles até estranham, porque a grande maioria das pessoas, Bela, eles acham que a gente tem assessor para cuidar do Instagram, que não é a gente que responde. Aí eu respondo, ai, doutora, é a senhora mesmo? Ai, mas sou eu mesmo que respondo tudo aqui. Tento, pelo menos.
E responde mesmo. E o Ricardo Nascar fez uma complementação. Ele disse sim, sem falar que eles procuram os advogados para serem acolhidos para ter uma atenção em seus problemas. É a mesma questão que a Val comentou. A pessoa já está passando por uma problemática, muitas vezes, um desafio. Como a Val comentou, né? Direito ali que envolve toda essa questão de direitos sociais. Então, a pessoa ela precisa ser acolhida nesse sentido. E a Letícia comentou, pessoalidade, com certeza. Porque a pessoa ela vai conduzindo para esse processo de forma muito pessoal, conhece mais a Val, conhece o tom de voz da Val, tudo isso vai criando relacionamento, você vai se aproximando da pessoa. Exatamente. Eu acho que a Cica Souza comentou, experiência é mato, né, amor? E botou assim um comentário. Ah, é assim. Tive uma reunião com ela hoje à tarde, inclusive. Um beijo, Cissa. Cissa. E a Rosana Torino botou, amo a Val e um coração aqui. Val, cheio de fãs seus aqui. Viu? Cheio de fãs aqui da Val. Muita gente acompanhando. E o doutor advogado Antônio botou assim: boa noite, parabéns pelas lives, sempre bem explicativas. E para mim, que sou da Jovem Advocacia Indispensável. Antônio, muito obrigada. E se eu puder te dar uma dica preciosa siga a Val, siga a Valéria Guimarães, porque vale a pena. Ela tem muito conteúdo de valor e vai conseguir te dar esse direcionamento para essa advocacia que você está precisando. Vai lá, Antônio, a dica boa para você. E eu também tenho que dar a dica de vocês seguirem a Bela Oratória, viu? Porque advogado sem oratória acessível não existe. O tema dela, o lema dela é a oratória acessível. Inclusive, Bela, eu tô ansiosa para a nossa aula. Gente, ela vai dar uma aula para os meus mentorandos sobre oratória. Semana que vem eles estão assim, polvorosos. Eu falei, espera que vocês vão ver, gente. Vocês vão ver que gracinha ela é. Querida, muito obrigada. Também estou muito empolgada. Obrigada pelo carinho comigo, meu trabalho. E não vejo a hora de chegar a nossa aula também sobre oratória. Realmente vai alinhando com tudo isso que a gente está falando de posicionamento, de comunicação. Então, para vocês verem que são áreas ali que a gente não consegue separar. São totalmente unidas nesse sentido. A Juliana colocou, também estou ansiosa. Ó, que bacana. Muito obrigada aí, pessoal. Todo mundo já, né, ansioso para nossa aula aí com a Val. Que honra. E continuando aqui as nossas perguntas, porque, Val, que live maravilhosa, hein? Eu tô aqui muito, muito contente. Realmente um conteúdo de muito valor pro pessoal que tá aqui aproveitando mesmo. E outra pergunta que eu teria para te fazer é o seguinte: quais são os melhores canais de atração, tendo em vista que o público-alvo muitas vezes está numa faixa etária entre 55 anos até, vamos colocar ali, 80 anos? Porque a gente não pode mais afirmar que uma pessoa dessa faixa etária às vezes não tem acesso ao celular ou não saiba mexer, né? Sim. As coisas mudaram muito, né? Aquela história de que os mais velhos estariam só no Facebook. Gente, isso está mudando muito. Com a pandemia, então, nem se fala. Eu tenho clientes, assim, que são piolhos das minhas lives. De 60 para lá, 70, tem até de 80. E assistem mesmo e pediram para fazer Instagram para eles, porque eu fico muito mais no Instagram do que no Facebook, né? Então, eles acabaram migrando. Mas é fato que ainda há uma diferença, Bela, na verdade, como é que eu posso explicar? No nível de escolaridade, inclusive, dos clientes. Então, por exemplo, a grande massa, ela se encontra no Facebook. Agora, nas outras redes vizinhas, né? As pessoas com menos orientação, elas não migram muito para o Instagram. Então, vocês precisam ter estratégias, né? De repente, o mesmo conteúdo que você posta no Instagram, você consegue postar também no Facebook ao mesmo tempo. Se a sua persona for só cliente. Eu, por exemplo, tenho a persona advogado, né? Como persona principal no Instagram, secundária o cliente e principal no Facebook o cliente. Então, vocês podem ir traçando essas estratégias. É claro que eu sempre falo o seguinte: começa por uma, tá? Porque esse mundo é muito novo, é um mundo que se abre para você. O marketing jurídico, ele requer estudo, muita responsabilidade, muita dedicação. E você também não vai conseguir produzir conteúdo para todas as redes. As pessoas entram, eu vou fazer vídeo pro YouTube, né? Eu vou fazer post pro Instagram. Aí passa uma semana, duas, cadê? Que eu não tô vendo mais. Então, vão devagar até que vocês possam criar o hábito da produção de conteúdo também. E aí fica o pé em uma,
para ir entendendo como é que funciona toda essa dinâmica e depois vocês vão para outras redes. Mas o fato é que tem público em todo tipo de rede social, só que depende do público que você quer atingir. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, aposentadoria especial, tá? Aposentadoria especial, a gente lida muito com médicos, dentistas, vigilantes. Você facilmente encontra essas pessoas no Instagram, tá? Agora, você vai mexer com, por exemplo, BPC Loas, até benefício por incapacidade também, né? O benefício por incapacidade não tem idade, Bela. Pode ser qualquer idade, né? A depender da situação, a partir do momento que a pessoa está contribuindo. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso e começar a observar que tudo está mudando, a advocacia está mudando, né? A forma de comunicação das pessoas está mudando também, e a gente precisa ir se adaptando e enxergando as possibilidades, né? Com certeza, com certeza. Olha aí, pessoal. Olha, que live especial. Quem ainda não tá mandando ali o aviãozinho pro pessoal acompanhar, vale muito a pena. A Val só tá dando dicas preciosas daqui. Olha, não dá para perder. Quem tá aqui tá aprendendo muito. Exatamente isso, Val. A forma de se comunicar, como as pessoas hoje lidam com a questão do celular, igual você comentou, né? Às vezes uma pessoa da terceira idade pode estar no Facebook e aí vai lá, muitas vezes, o filho, o neto, já consegue ensinar a pessoa a mexer. Então, hoje já não é mais uma máxima assim, não, a pessoa da terceira idade não tem acesso. Tem sim, alguém ensina a mexer. Não, e te digo mais. Na pandemia, o maior problema que a gente enfrentou no Previdenciário foi esse. Ah, mas os idosos não vão querer fazer videoconferência. Gente, eles estão amando. Difícil é querer agora que eles venham no escritório. Eles não estão querendo mais. Não, doutora, pode ser aqui pelo Zoom mesmo. Olha bem, gente. Olha só, agora acostumou. Como é que vai voltar agora para o presencial, né? Se o pessoal muito mais cômodo, né? Então. Pois é. Dentro de casa, já sabe ligar o microfone, sabe ligar a câmera, é só ir. Então, para a gente ver como é importante também quem é advogado previdenciarista, assim como a Val, que faz isso com maestria, acompanhar as mudanças, acompanhar as transições. Porque até tem uma pergunta aqui da nossa live, que é sobre geralmente uma crença limitante da questão do previdenciário. Eu já vou contar para vocês. E nesse sentido que a gente está falando, às vezes de até não acompanhar muito o que está acontecendo, ficar com essas crenças limitantes, para você, Val, quais que são, se você pudesse listar de 2 a 3, erros de prospecção dentro da advocacia previdenciária? Olha só, Bela, vamos lá, os maiores erros. Na verdade, gente, quando eu falo de prospecção de clientes, eu peço para a gente desmistificar isso, porque fica parecendo um bicho de 7 cabeças, né? É como se tivesse uma fórmula mágica para prospectar. E não tem. Na verdade, eu vou falar para vocês em 2 palavras quais são os segredos da prospecção. Relacionamento e atitude. Apenas. Então, quanto mais você cresce ali o seu círculo de relacionamento, você consegue ter mais possibilidades de prospecção. Porque quem não é visto não é lembrado. E isso, gente, não é só no online. É também no offline. Os meus alunos viram para mim e falaram, professora, como é que eu vou prospectar? Eu digo, tu já ligou para 20 pessoas hoje falando que você é advogada e qual área você atua? Não? Então você está esperando o quê? Porque é assim que as coisas surgem. Ah, você é do previdenciário? Ah, porque tem um vizinho meu que está com tal problema. Me dá seu cartão. Gente, ó, Bela, sério, eu não vou num salão que eu não deixe meu cartão. Eu não vou num dentista que eu não deixe meu cartão. Um médico que eu não deixe meu cartão. Então, assim, a gente precisa ir alimentando essa rede de relacionamento e ir equilibrando o online com o offline. Não se faz só online e não se faz só offline. Um ajuda o outro, um fomenta o outro, né? Então, os erros são baseados nisso. Primeiro, você quer que caia do céu e não vai cair. Você vai precisar sair da sua zona de conforto, você vai precisar se relacionar. Eu me lembro que na faculdade eu tinha uma dificuldade, eu ainda era muito tímida. E eu disse para mim mesma, eu falei assim, a minha dificuldade de comunicação e de relacionamento, ela vai acabar aqui na faculdade. Não vou deixar isso se estender, porque eu vou ser advogada. Daí eu entrei lá no centro acadêmico, fui representante de sala, me meti em tudo quanto era coisa, de comissão de formatura. E aí eu fui, né, melhorando a minha desenvoltura ali, enfim.
E a gente precisa realmente se relacionar e ter atitude, gente. É claro que existem técnicas de prospecção, o próprio script de vendas, né, que eu aprendi com o nosso querido ADV Líder e acabei adaptando para o previdenciário. Então, existem técnicas, gatilhos mentais que a gente precisa aprender. Mas, basicamente, quanto mais você se relacionar e tiver atitude para isso, né, mais você consegue prospectar. Uma outra questão também, na rede social principalmente, é a questão da fala, da simplicidade da fala. Quando você fala muito rebuscado, quando você é muito técnico, você não consegue alcançar as pessoas. Elas não entendem o que você está falando. Porque é muito óbvio pra gente. Mas para quem está ouvindo, não é. Então, por exemplo, quando eu comecei com a persona cliente. E eu, toda vez que fazia um vídeo, eu mostrava para minha mãe. A minha mãe hoje tem 73 anos, uma senhorinha analfabeta, coisinha mais bonitinha do mundo, baixinha, do olho azul. E assim, pra frente com a maravilha. Mãe, a senhora entendeu isso aqui? Eu não entendi, foi nada, minha filha. Não entendi nada. Então, o meu parâmetro era ela. Se ela dissesse que tinha entendido, eu postava. Se não, eu refazia. E o erro na linguagem, não é nem o erro, na verdade, né? É a simplicidade na linguagem. É um pouco difícil a gente conseguir alcançar isso, mas com o tempo, humanizando, se conectando, se relacionando, você acaba falando de uma forma mais simples também, né? Então, gente, lembrem-se sempre disso. Prospecção é relacionamento e atitude. E a gente precisa também aprender a vender, né? Porque se a gente não aprender a vender, a gente não consegue. É o famoso vender o peixe, né? Vender sem vender, porque a gente também não pode mercantilizar por conta aí da OAB. Mas é uma arte. Inclusive, quando eu percebi essa dificuldade que eu tinha de vender o meu serviço, eu corri lá pro Sebrae, fiz empréstimo. Como é que isso tudo funcionava e foi muito bom, viu? Fica a dica para vocês também. Aprendam a vender, se relacionem, que a prospecção virá. Com certeza, Val. Olha, tudo que você falou, irretocável, e para o pessoal também se conscientizar disso, que são estratégias complementares. Então, eu não foco só em um ou outro, eu consigo unir, que foi o assunto ontem, inclusive, do Instagram aqui da CAP, essas estratégias. Por quê? Dificilmente eu vou conseguir manter, às vezes, o meu networking na vida real, porque eu não encontro sempre aquelas pessoas. Então, eu utilizo o digital para estar sempre aparecendo, estar sempre na cabeça das pessoas, porque é aquela máxima que tem aqui na CAP também. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não é contratado. Então, por isso que tem que ter essa união. E usar, muitas vezes, o digital, que é uma plataforma que a gente chama, né, gratuita. Ou seja, você não está pagando para estar ali. Você, na verdade, ou é produto ou é produtor. Mas você coloca um holofote quando você usa o digital para as pessoas conseguirem te verem e lembrarem de você. Então, achei irretocável. E também da questão da nossa fala sobre a simplicidade. Às vezes a gente vem, né, de uma metodologia muito, muito técnica e as outras pessoas nem sempre vão entender. E muitas vezes o óbvio também precisa ser dito. Inclusive é uma frase do Lucas Peixoto, né? Às vezes o óbvio para mim pode ser um milagre de alguém. Então conseguir simplificar esse processo para o outro conseguir me entender, eu acabo conseguindo o quê? Criar relacionamento com aquela pessoa. E isso é um grande diferencial aqui na rede. Val, estou encantada aqui com a nossa live. Ai, que pena que eu não estou vendo ninguém. Que dó, gente. Ó, um beijo para todo mundo que tá entrando aí, tá? Só para explicar que eu não estou vendo os comentários, por isso que eu não tô falando com vocês, tá bom? Com certeza, pessoal. O pessoal entrando, manda beijo para você, acena. Então, todo mundo aí muito engajado aí com a nossa live. E outro ponto que a gente está falando dessa questão também de erros de prospecção, Val, o que você acha nesse sentido? O que a gente poderia fazer como advogado previdenciarista para se diferenciar da concorrência? Então, você acredita que é nessa questão da linguagem, dessa questão que você falou das estratégias complementares, o que mais você consideraria para se diferenciar da concorrência? Olha, Bela, assim, é bem subjetivo isso que eu vou falar, mas pelas minhas experiências, as experiências que eu tenho tido aí ao longo desses 4 anos com o marketing jurídico digital, né? O que eu tenho visto que tem me diferenciado sou eu mesma, é a minha essência. Então, é muito sobre autenticidade.
E as pessoas pecam muito, mas de forma, como eu falei, às vezes não por mal, né? É porque vai intuitivamente, tem os parâmetros, tem aquelas pessoas nas quais se espelham e acabam muitas vezes tentando se adaptar ao jeito daquela pessoa para ser aceito. Quando, na verdade, você deveria ser você. E é só no momento em que você for você é que realmente a sua rede social vai dar certo, gente. De verdade. Eu falo para as minhas alunas, ontem mesmo na mentoria, eu disse para elas, eu sinto que para mim, esse contato com a rede social, fazer o marketing jurídico digital, serviu como um caminho de autoconhecimento para mim. Então, quando eu fazia os meus vídeos, eu achava estranha a minha voz, eu olhava para o meu cabelo e não gostava, eu dizia, gente, aquela sou eu mesma. Mas é porque eu não estava acostumada comigo mesma. E assim, o contato que nós temos com nós mesmos é muito grande. E por isso que às vezes assusta. As pessoas falam, eu não consigo fazer stories de vídeo. Por quê? Porque você está olhando para você. E se você não está acostumado com o que vê, se você não se conhece, é estranho. Então, foi um processo para mim, um processo profundo mesmo de autoconhecimento. A forma como as pessoas foram me aceitando, você vai entendendo melhor do comportamento humano, né? Você vai conseguindo entender mais de gente, criando um feeling maior para você poder... Isso me ajudou muito na advocacia previdenciária, porque eu sempre falo, o online, ele tem que ser a extensão do seu offline. E muitas vezes o online, ele acaba temperando o que você volta para o offline. Aqui, você vai se polindo, você vai se melhorando, você vai se desenvolvendo. Isso reflete no offline também. A forma como você se comunica, faz lives, stories. Gente, a gente fica muito melhor no que faz quando a gente está aqui com esse contato, né? Com pessoas de outros lugares. Hoje mesmo eu estava dirigindo e pensando, gente, só hoje eu falei com gente do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eu falei com uma menina de Michigan, que é minha mentoranda. Eu falei, gente, eu tenho oportunidades na rede social que eu jamais teria trabalhando só no offline. E, infelizmente, muitas pessoas, por medo, por vergonha, acabam perdendo essas oportunidades, né? Então, se abram mesmo e sejam vocês. Vocês têm que ser vocês. Ah, Val, mas fulano é muito mais chique, muito mais bonita. Você tem o seu brilho e você precisa fazer ele aflorar. E é só a partir desse momento que você vai engajar e que você vai ter resultado. Eu acho que esse é o maior diferencial. Com certeza, Val, e dá pra ver o seu brilho, dá pra ver o amor nos seus olhos pelo que você faz, o seu propósito. E é exatamente isso, pessoal. Não tem segredo, é a gente conseguir se vestir de si mesmo. Esse vai ser o grande diferencial na questão da autenticidade. E o que a Val falou foi muito importante. Penso, foi um desafio muito grande para todo mundo ter que estar na pandemia nas redes. E é como ela falou também, a gente só não se gostou tanto porque a gente não estava habituado com isso. Ninguém aqui, eu acho, trabalhou talvez na Rede Globo, estivesse habituado a se ver nas câmeras, mas o mais importante é começar e principalmente continuar, porque a falta de motivação não vai faltar ao longo do caminho, né, Val? Nossa, meu Deus. Eu costumo dizer que o mais difícil não é começar, viu, gente? O difícil é se manter. Começar, a gente começa. É a hora que as minhas mentoradas falam assim, professora, mas tá muito difícil, porque as pessoas não engajam. Eu falei, gente, vocês chegaram ontem e não sabem nem se ficam. E já estão querendo isso? Não, é um namoro ali, é uma paquera, tem que conquistar, não é rápido assim não, tá? Exatamente, não pode desistir, tem que continuar. É só dessa forma que você vai conseguir continuar se aprimorando, vai conhecer, vai pensar, nossa, eu me gosto mais assim, vai refinando também a comunicação, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue aprimorar e não consegue avançar. E teve um seguidor aqui que colocou, olha que bacana, Val, essas orientações não servem apenas para a advocacia previdenciária, mas para todos os ramos do direito. Isso é muito importante ressaltar. O advogado que não consegue formar seu network não vai se dar bem. É exatamente isso, porque a gente precisa o quê? Criar relacionamento com as pessoas, tá? Todo momento ali aparecendo, em evidência, conversando, para poder ali criar esses contatos, bem como a Val disse. Live incrível, hein, Val? Tô aqui inclusive, encantada. Bela,
Só para contextualizar em relação às outras áreas do direito, antes de ser previdenciarista, gente, eu já passei por civil, família, trabalho, criminal, já fiz até tribunal do júri, deste tamanico que eu sou, 1,5 m, e ganhava, viu? Maravilhosa! Ganhava os tribunais do júri. E ele tem toda a razão. Isso aqui a gente está falando de uma forma geral, né? É a nova advocacia, o novo mercado da advocacia. Então, algumas coisas são bem específicas do previdenciário, mas a grande maioria dos assuntos aqui a gente pode aproveitar em outras áreas, com certeza. Com certeza, pessoal. Então, quem ficou nessa live, tenho certeza de que está aprendendo muito aí com a Val. Que, olha, uma live super enriquecedora. E para a gente continuar aqui com essas perguntas, para poder contextualizar sobre negócios, advocacia, estratégia de marketing, eu perguntaria para você, Val, agora específico para o direito previdenciário. Quais que você considera que são os melhores serviços dentro do previdenciário? Olha só, eu vou explicar para vocês a minha estratégia de como normalmente eu trabalho aqui no DF. Aqui no DF, em Brasília, onde eu estou, eu tenho 2 escritórios físicos. Nem é tão chique assim, amiga. Quando você vier aqui, você vai ver. Ó, são assim, 2 escritórios físicos em áreas completamente diferentes, né? Então, eu tenho um escritório numa área nobre aqui de Brasília, onde eu atendo determinado público, e lá eu só atendo com horário marcado e consulta, né? Cobrança de consulta. E nesse outro escritório é mais advocacia de massa. É numa área da periferia de Brasília, onde eu atinjo um outro público completamente diferente. Lá não tem marcação de horário, lá não tem nada. As pessoas chegam e são atendidas. E normalmente a demanda é muito grande, porque um vai falando para o outro. A gente atende pessoas em situação de rua, pessoas realmente passando necessidade mesmo. Então, eu tô no extremo, sabe? Eu tô nos 2 lados. E isso é muito legal, porque a gente aprende que não existe um melhor serviço. Existe a estratégia em cima daquele serviço. Então, hoje, eu posso atingir vários tipos de públicos. E eu consigo transitar por todos os serviços da advocacia previdenciária. É aquela história. É você não guardar, como é que fala? Os ovos em uma caixinha só? Uma coisa assim, né? É que eu sou igual o Chaves, para falar de ditado popular, sabe? Eu erro todo. Mas vocês entenderam, né? E aí, vocês têm que é como uma carteira de investimento. Você tem que deixar ela bem diversificada. Porque é aquela coisa, mas eu sou advocacia de massa, eu trabalho só com BPC Loas. A não ser que você tenha uma estratégia muito boa para esse tipo de serviço, tá tudo bem trabalhar só com ele. Mas caso não, você pode criar uma estratégia mais diversificada. Por exemplo, Bela, o pessoal fala assim, previdenciário é só no êxito. Não é, gente. Não é, porque ninguém vive só de êxito. É uma cultura que se formou e que a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas. Por exemplo, planejamento previdenciário. É um serviço que eu trabalho bastante, porque eu trabalho muito com aposentadoria especial. E não tem como você trabalhar com aposentadoria especial sem fazer planejamento. Você pega um caso de uma pessoa que é um médico, que trabalhou em regime geral, direto com o INSS, trabalhou com regime próprio, que é para servidor público, tem aposentadoria especial no meio, que eu preciso comprovar, tem tempo comum. Então, é muito complexo para eu simplesmente pegar e dizer, vou dar entrada na sua aposentadoria. Eu tenho que fazer uma análise profunda do histórico laboral dele. Então, eu cobro o planejamento. E o planejamento previdenciário é agora, é para ontem. Ele tem que me pagar agora, eu vou entregar daqui a 15 dias. Outra coisa, cálculos previdenciários. Eu normalmente faço cálculos previdenciários para parceiros. Então, é uma renda a curto prazo também, né? Parcerias. Os parceiros, hoje eu tenho muitos parceiros espalhados por todo o Brasil por conta da rede social, que são advogados previdenciaristas, em sua maioria, que estão começando e têm dificuldade no seu início. Fica a dica para vocês. Dou muita consultoria de caso concreto também. E essas parcerias surgem, né? E a gente vai cobrando pelas análises. Gente, é um mundo que vocês podem explorar que, assim, não está escrito. É uma área com uma demanda riquíssima, riquíssima. E pós-reforma, a demanda aumentou consideravelmente.
E normalmente os advogados previdenciaristas que não estão no digital ou que estão pensando em começar, eles dizem, o mercado está saturado, eu não consigo prospectar clientes. Mas talvez o que esteja faltando para vocês é estratégia, é direcionamento, é orientação, tá? Hoje, por exemplo, nesses escritórios que eu tenho físicos aqui, por quê? Porque também tem digital, né? A gente começou a trabalhar com digital agora, a gente fomenta essa prospecção com várias outras possibilidades, né, para fomentar. O meu online fomenta o offline. Mas não só isso. Agora foi liberado anúncio para advogado, agora foi liberado Google Ads para advogado. Então a gente precisa começar a buscar o que nos falta para a gente, fomentar a nossa advocacia. O problema é que a galera não quer arregaçar as mangas, entendeu? E aí Dá fica pra nadar de complicado. braçada, né, Val? Exatamente. É meter as caras, é trabalho duro, gente. Porque empreender em qualquer lugar no mundo, assim como na advocacia, é difícil. É complicado. Dá medo, sabe? Porque é tudo muito novo. Mas depois que você põe o pezinho lá, nunca mais se tira. A gente acostuma com a adrenalina e não quer parar nunca mais. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Meu Deus. Pois é. Muita coisa pra fazer. Gente, é muita coisa pra fazer. É sério. Eu fico falando, eu falo pro meu marido, sabe? Eu falo pra ele assim, eu falei, gente, é muito pouca vida por tanta coisa que eu tenho pra fazer. Não é possível. Porque eu E quero. essa é a Val, enérgica. Não, gente, mas é tão bom, né, Bela? Porque assim, a gente tem. É tão pouco tempo que a gente passa aqui, gente. E quando a gente tem propósito, quando a gente tem objetivos bem definidos, quando a gente quer deixar um legado, sabe? Gente, não é pretensão da nossa parte deixar um legado. A gente pode deixar um legado. Você pode deixar um legado para os seus filhos. Você pode deixar um legado para os seus alunos, para a sua família. A gente pode contribuir com um mundo melhor. E eu acho que a rede social hoje, ela é um canal de transformação social muito grande. Muito, muito grande. E nós, como previdenciaristas, a gente precisa ter essa visão de que nós somos instrumento de transformação social. Porque a partir do momento que eu entro na democratização da informação, eu ajudo o cidadão a buscar o direito dele. E isso muda tudo. Eu restauro dignidade de pessoas que não têm o que comer. E com o benefício que eu consigo, ela põe um prato de comida na mesa. Então, assim, para mim, é muito profundo. As pessoas falam, Val, por que você não para? Por que você ainda está na rede social? Como que eu poderia parar? Se agora que eu me encontrei, que eu encontrei o meu objetivo, o meu propósito. O meu propósito, ele é maior do que a minha vergonha, do que o meu medo, do que a minha timidez. E quando vocês enxergarem isso, gente, ninguém vai parar vocês. Vocês podem ter certeza disso. Gente, vocês estão vendo essa live aqui? Vocês estão vendo que enriquecedor que é tudo isso? Com certeza quem assistiu, de repente, ou tá começando, ou tá se vendo perdido, a live com a Val foi realmente uma bússola, tá sendo uma guia para vocês terem esse direcionamento. Vocês viram de serviço que tem? É como dizem, né, Val? Dá para nadar de braçada. E eu acho muito bonito você inspirar as pessoas, porque você encontrou o seu propósito, você encontrou ali um lugar, um espaço para você exercer, onde você sente conforto, segurança. E eu amei. Então, se sentiu medo, se sentiu timidez, vergonha, olha, fica para trás, porque o propósito, ele vem na frente de tudo isso. É a gente colocar o outro em primeiro lugar. Nossa, Val, demais, demais mesmo. E você comentou de uma questão bem importante para fazer um gancho para a próxima pergunta, que é uma crença limitante que o pessoal tem que a advocacia previdenciária é o benefício só no êxito. Val, como é que a gente consegue quebrar e acabar de uma vez por todas com essa crença? É o que eu digo, né? Depende do cliente que você atende. Porque existem clientes, Bela, que não tem jeito, como nesse escritório que eu atendo o público lá da advocacia de massa mesmo. Eu não tenho como cobrar dessas pessoas uma entrada, né? Eu não tenho como, de repente, até cobrar consulta delas. Mas existem públicos e públicos, gente. Tem público que não tem como. Por exemplo, eu vou fazer um planejamento previdenciário, eu tenho que cobrar por ele. Eu vou atender um médico, eu vou atender certos tipos de benefícios aí, eu consigo cobrar a entrada. Só que é muito cultural isso.
A própria cobrança de consulta é muito cultural. O problema é que você já chega dizendo... Deixa eu só... Agora voltou. Deixa eu ver. Agora acho que voltou. Se eu cobrar, a pessoa não vai me contratar. E não é assim. Só que eu não julgo. Por quê? Porque eu passei por esse processo também. Eu precisei me conhecer melhor enquanto profissional. Porque, gente, você não pega a carteirinha da OAB e vira advogado. Você se constrói advogado. E com o passar do tempo, com as suas experiências, você se conhece, você se valoriza. E aí você começa a chutar o balde, dizer, não, eu mereço ser bem remunerada pelo trabalho de excelência que eu entrego. Então, nesse momento, o cliente, ele entende que ele não pode mais negociar o seu honorário. Que você cobra, ou ele paga, ou ele procura outra pessoa. E a partir desse momento, ele começa a te dar crédito. Você passa a ter credibilidade. Ele passa a confiar em você. Ele passa a te valorizar. Então, a sua valorização, partindo do cliente, vem de você primeiro. Mas isso é uma construção. É claro que o advogado, o jovem advogado que está começando agora, que morre de medo de atender o cliente e não, né, não ter técnica suficiente para isso, prejudicar o cliente, ele já vai inseguro. E muitas vezes ele acha que precificar dependendo da situação, cobrar uma entrada é um pecado, porque ele não sabe nem se vai conseguir entregar o serviço, né? Então a gente acaba passando por essas situações, precificando errado, trabalhando insatisfeito, mas chega uma hora, escuta o que eu tô te falando, vai chegar a hora que você vai chutar o balde. Assim como eu escutei também. Não dá, gente, não dá. Para você viver, advocacia, como diria Quem que falou isso, gente? Foi o Rui Barbosa? Que falou que não é uma profissão para covardes. E não é mesmo. Não é. É árduo. Ainda mais no previdenciário, Bela. A gente faz cálculos e mais cálculos. A gente tem que... eu tenho que ver se está no direito adquirido ou se vai entrar na regra de transição. Se vem para a regra de transição, são 4 tipos, então eu tenho que fazer o cálculo dos 4 tipos. Mas eu também tenho que ver porque ele tem tempo especial, então eu vou pegar o tempo especial e eu vou converter para comum e vou ver se eu consigo aposentadoria por tempo de contribuição para ele. Se não, é a da idade. Gente, é muito trabalhoso. Então, se valorizem. Vocês precisam se valorizar. E quando der para cobrar, porque você vai observar e você vai entender quando dá. Você cobra, tem que cobrar. A advocacia previdenciária não é advocacia pro bono. Não é. Você pode até fazer o pro bono. Mas eu aprendi algo sobre o pro bono que me ajuda muito hoje. Se você não está bem, você não pode ajudar. Você precisa estar bem primeiro para depois ajudar. Então, quando você estiver bem, faça o pro bono que você quiser. Hoje, graças a Deus, eu posso me dar ao luxo de fazer pro bono. E eu amo fazer. Dependendo da situação, eu atendo um cliente aqui, eu viro para ele e falo, não. Ou então eu deixo chegar. Quando os honorários chegam, a RPV chega, aí eu vou sacar com ele, ele vem para me pagar, eu falo, não, o dinheiro é seu, pode levar. Não precisa não precisa me dar o meu não. Graças a Deus. Mas você precisa estar bem para isso, sabe? Eu não vou cobrar. Como que eu vou cobrar? A pessoa tá passando fome. Gente, é trabalho. Senão daqui a pouco, como diria uma antiga chefe minha, quem dói, coitado, fica no lugar dele, gente. Então se cuida primeiro, se ajeita, para depois você, de fato, literalmente poder ajudar as outras pessoas. E aquela história, né, Val? Como é que eu não vou cobrar pela única coisa que eu posso vender? Exatamente. Cobre justo. Não faça como muitos advogados fazem por aí, que tem um proveito econômico maior do que o cliente. Não. Cobre de uma forma justa. E aí explica para o cliente, ele vai entender, e dependendo do tipo de serviço que você prestar para ele vai ter gosto de te pagar. Isso é que é o mais legal, né? Pessoal, vocês estão vendo nessa live, se valorizem, escutem tudo que a Val aí tá falando para todo mundo. Uma seguidora muito querida e advogada previdenciarista também, a Letícia Silva botou, que conversa maravilhosa, verdade, olha, que agradável que foi essa live. Mais acho que uma fã sua, Val. A Andréia botou, essa doutora Valéria é uma maravilhosa. É maravilhosa Elas mesmo. são muito fofas, gente. Eu sou muito grata por todos os seguidores que eu tenho lá no meu perfil. Um pessoal muito gente boa, sabe? É aquela história, né, Bela? Assim,
a gente faz o público segmentado da gente, né? Se você é legal, normalmente a recíproca é verdadeira. E é o que eu tenho tentado levar no meu perfil, sabe, gente? O pessoal fala assim, ah, Val, você é sempre assim? Não, gente, é porque eu só apareço sorrindo na rede social. Mas nem toda hora eu tô sorrindo. É porque eu não apareço na hora que eu tô carrancuda. Mas, assim, para tentar levar o melhor para as pessoas. O mundo já tá tão cheio de coisa ruim, né? Deixa as coisas ruins para cá. É claro que de vez em quando a gente tem que contar um pouquinho também para todo mundo não achar que a vida da gente é um mar de rosas, né? Por exemplo, a semana passada, a Sofia adoeceu, né? Mas beijo para vocês, meninas. Muito obrigada. Cortou um pouquinho, Val, mas eu consegui compreender o que você falou realmente. A Val é sempre assim, você conversa com ela, é uma pessoa muito querida, muito acessível, é uma luz mesmo. E o Ricardo também comentou o seguinte, mas as pessoas pagam a consulta médica, dentista, entre outros, já para os advogados sempre querem precificar o nosso serviço. É É algo cultura, é realmente cultura. concordo com você, é até cultural, na verdade, a gente acabou criando essa cultura aí de valorizar mais algumas profissões do que outras. Completamente, né, Val? Exatamente. Aqui o Almeida Rafael botou. Me indiquem curso para atuar no previdenciário administrativo. Olha, Rafael, se eu fosse você, eu seguiria a Val. Eu seria aluna da Val, também que ela ministra mentoria. Olha, se eu fosse dar uma dica assim de ouro para você, é essa, viu? Você não vai se arrepender mesmo. A Val é maravilhosa. Ó, gente, tem curso para todo gosto lá, tá? Tem curso na esfera administrativa, na esfera judicial, tem cursos específicos. Então, me procurem lá depois que eu deixo vocês a par de tudo. Pode deixar. Vai lá, Rafael, segue a Val, que vale muito a pena. E a Tatiana Amaral comentou, a culpa também é dos advogados que criam essa cultura. E a competitividade contribui para a desvalorização da nossa profissão. Totalmente. A gente tem que se unir para a nossa classe e conseguir se unir. A classe médica muitas vezes é muito unida, outras classes também. Por que que a gente fica competindo se todo mundo quer vencer, né, meu povo? Deixa eu só ver que travou aqui. Voltou, Val, voltou. Você tinha travado. Perdão, deixa eu ver. Pessoal, vocês conseguem me dar um retorno se travou ou é só para mim? Não voltou? Deixa eu ver aqui. Se alguém puder só colocar. Deixa eu ver. Eu consigo só te ouvir, sua câmera tá um pouquinho travada, Val. Deixa eu só ver se é a minha aqui. Agora voltou, agora voltou. Ai, que bom. Que bom. Voltou. É exatamente isso, né? Pra que competir se todo mundo quer vencer também? Travou um pouquinho, o pessoal falou, mas acho que já voltou. Ai, que bom, ainda bem. Logo agora, travar, a gente tá, né, no auge da conversa e o Instagram vem travar? Não. Não, poxa vida, não dá não. O pessoal comentou que travou, mas agora já está voltando. Val, querida, estamos daqui a pouco já se encaminhando para 1 hora de live. Olha só, passou voando, porque a conversa foi tão agradável que a gente nem viu o tempo passar. Se pudesse, ficaria aqui horas e horas conversando e o pessoal aqui nos prestigiando. Muito obrigada mesmo. E para a gente, então, ir para nossa última pergunta, se alguém tiver também alguma contribuição, quiser fazer alguma pergunta que a gente fica à disposição, que é a seguinte: como se posicionar, às vezes, num previdenciário empresarial? Porque eu acompanhei uma live sua com o Lucas e você disse que hoje é um diferencial, um serviço diferente e mais inovador. Como que você falaria para o pessoal se posicionar, às vezes, nessa área aí que é um pouco mais nova? A advocacia previdenciária empresarial, como que eu comecei a trabalhar nela, digamos assim? Primeira coisa que eu fiz foi buscar especialização, porque é muito específica, né? É bem específica. Então, você, na verdade, acaba trabalhando do outro lado. Você não trabalha mais com segurado, né? Você trabalha agora para empresas. Então, como é que eu posso dizer? É uma decisão difícil também, né? De se tomar, porque dependendo do número de demandas, você já não consegue mais trabalhar para o segurado. Agora você trabalha só para as empresas. Mas, gente, é uma área muito rentável, inclusive. E eu até tô pensando em fazer uma live específica sobre isso lá no meu perfil, porque a maioria das pessoas não fazem nem ideia do que se faz, né? De como se trabalha na advocacia previdenciária empresarial. O fato é que você precisa começar a aprender as técnicas de prospecção para esse público também,
tá? Para que você, então, comece a trabalhar o seu conteúdo direcionado para empresas também, né? Assim como você, por exemplo, tem o cliente final segurado como persona, quando você se posiciona na advocacia previdenciária empresarial, você vai precisar falar sobre assuntos relacionados e interessantes àquela persona que seria a empresa, né? Então, eu costumo dizer assim, resume a advocacia previdenciária empresarial, né? A grosso modo, claro, né, gente? É diminuir os custos e os riscos da empresa. O seu papel é esse, tá? A cota de contribuição patronal. Muitas vezes a empresa ela está gastando muito mais do que deveria. Então, existem possibilidades de fazer com que a empresa gaste muito menos do que normalmente eles gastam hoje, só por falta de conhecimento. E por isso que o nosso trabalho é muito valorizado, porque a gente faz a empresa deixar de perder dinheiro. Imagina, que empresa não quer isso, né? Então, comecem a pesquisar sobre esse ramo, porque é muito, muito, muito escasso, né, de profissionais e rentável, tá? É a dica da noite hoje. Prestem bem atenção nisso. Anotem, pessoal, anotem, porque dica de ouro aí da Val. Nossa, demais, Val, demais. Só dica aqui enriquecedora. O pessoal vai sair assim com a cabeça fervilhando na live, não vai saber nem para que lado. Gente, é muita coisa, gente. Vocês não estão entendendo. E outra coisa que eu queria também, Bela, falar é o seguinte. A gente está numa era de muita informação. A chamada obesidade mental, né? Você ouve muita coisa, você assiste muita coisa, você fica ali com a cabeça a mil. Mas a gente tem que começar a observar o que a gente deixa entrar aqui, né? Se blindar de certas coisas e começar a direcionar também as informações que você consome. Para quê? Para que o conhecimento não... Conhecimento. Ih, tá travando. Deixa eu ver aqui. Eu consigo te ouvir agora. Agora voltou. Pra mim voltou. Então, eu costumo falar o seguinte, gente. Conhecimento sem ação é frustração. Você precisa pegar o conhecimento e colocar ele em prática. Então, de tudo que vocês ouviram nessa live hoje, bom, a Valéria me direcionou para isso, a Bela me direcionou para isso. O que eu posso fazer para trazer isso para minha realidade e começar a colocar em prática? A aprofundar, né? A gente deu o direcionamento, você vai lá, aprofunda, adquire mais conhecimento e coloca em prática. Não deixem que vocês sejam acumuladores de informações e conhecimentos e não coloquem em prática. Porque a maioria das pessoas está sofrendo desse mal hoje. Extremamente frustradas. Por quê? Gente super capacitada. E não coloca em prática. E aquele que nem é tão capacitado assim, mas que tem coragem, vai lá e faz. Se dá bem. Entendeu? Então fica essa dica para vocês também. Peguem toda essa informação, aprofundem e coloquem em prática. Viram só, pessoal? Agora, não, você tem que colocar tudo em prática. Não pode deixar nada passar aqui. Olha, tudo que a Val falou foi super importante para a advocacia previdenciária de vocês e como o outro colega falou, para muitos pontos aqui para a advocacia como um todo. E o Rafael, além de pedir a indicação do curso, ele disse: Val, indique o livro para quem está começando no previdenciário administrativo. Indico. Peraí que eu vou pegar um livro aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Gente, tanto livro que tá aqui. Olha, ó, preparada, livro... pessoal, preparada aqui. Gente, esse livro é maravilhoso, ó. Processo Administrativo Previdenciário e Sua Efetividade, do professor Gustavo Beirão Araújo. Maravilhoso. Ele é coordenador da pós-graduação ATAME aqui em Brasília, junto comigo. Meu colega, incrível. Ele é presidente da Câmara aqui, tá? É presidente da Câmara do CRPS e é bem pequenininho, assim, ó. Tem tudo aqui, Rafael. Tudo, tá? Depois, eu até fiz um post sobre ele, depois eu vou colocar nos stories para você poder printar lá na Amazon, vende na Amazon. Fica à vontade, indicação. Esse aqui eu indico de olho fechado. Ele disse obrigado, Val. Obrigada mesmo aí. Trouxe um livro, uma indicação. O Rafael já agora anotou, o pessoal também que às vezes estava procurando conseguiu. Isso. E Val, querido, olha, que live enriquecedora. Foi uma alegria imensa. Você é uma pessoa de uma luz muito grande, de um propósito. Então, assim, eu acho que dizer para você muito obrigada e agradecer vai ser insuficiente
frente a tudo que você trouxe de conhecimento e de conteúdo de valor. Muito obrigada pela disposição, pelo seu tempo de estar aqui e por tanta dica e ensinamento maravilhoso que você trouxe nessa live. Muito obrigada de verdade e também a todo o pessoal que interagiu, que acompanhou, que ficou aqui interagindo com a gente, acompanhando, doando o seu tempo. Olha, muito obrigada mesmo. Imagina, Bela, eu que agradeço. Você é um amor de pessoa, tem uma luz incrível também. Fiquei muito feliz de poder fazer essa live com você. Eu tava brincando com ela, gente, que eu ia fazer a live com o Lucas, mas daí ele teve um compromisso, né? Eu falei, ai, que bom! Mas é porque com o Lucas eu já fiz há pouco tempo. Então, foi um prazer imenso fazer essa live com você. Sempre que vocês quiserem aqui da CAP, me chamem, eu estou à disposição. Pessoas muito queridas. Gente, a vocês que ficaram aqui na live até agora, muito obrigada também. E me sigam lá no meu perfil, que tenho muitas dicas de direito previdenciário, de marketing para previdenciaristas. E eu estou aí seguindo à disposição, tá bom, Bela? Muito obrigada. Muito obrigada. A Patrícia colocou assim, lindas, muita simpatia. Olha, a Val realmente é uma simpatia de pessoa, um doce de pessoa. A Letícia colocou, foi excelente. O Dedé com a Devi arrasaram, conteúdo excelente também. A Renata, duas maravilhosas. O Rafael, que você já indicou a mentoria, o curso, botou muito bem, parabéns. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Todo mundo que acompanhou. Todo mundo que esteve aqui, muito obrigada mesmo, Val, pelo seu tempo também. E sigam a Val, pessoal. Sigam que vale a pena ter um conteúdo de valor, uma pessoa para poder dar esse caminho para vocês direcionarem nessas estratégias de marketing que hoje foram enriquecedoras aqui na nossa live. Muito obrigada. Val, mais uma vez agradeço. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.